A palavra estatuto significa um conjunto de regras de organização e funcionamento da coletividade. E foi pensando no coletivo que os estatutos da criança e do adolescente e da juventude foram elaborados. Importante instrumento de consolidação do direito à educação, o ECA, como é mais conhecido, o Estatuto da Criança e do Adolescente, reafirmou alguns preceitos já determinados pela Constituição brasileira, como a proteção integral de crianças e adolescentes e a prioridade na formulação de políticas públicas, na destinação de recursos e no atendimento de serviços públicos. Vale lembrar que, segundo o ECA, as crianças têm até 12 anos de idade incompletos e os adolescentes entre 12 e 18 anos. O Brasil foi o primeiro país da América Latina a adequar a legislação aos princípios da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança, que aconteceu em novembro de 1989 e foi ratificada pelo país em setembro de 1990. O ECA trouxe 3 grandes mudanças de paradigmas. A mudança de conteúdo, com a incorporação de todos os instrumentos da normativa internacional de proteção à criança. A mudança de método, que deixou de lado o modelo repressivo em prol daquele que prioriza a garantia de direitos. E a mudança de gestão, com a descentralização e a participação como focos principais. Além disso, o Estatuto impõe 3 grandes desafios. O desafio político de aumentar os níveis de participação da população e do respeito aos direitos humanos. O desafio social de erradicar as desigualdades sociais e o econômico com a inserção competitiva no mercado de trabalho. Desafios que terão à frente 4 atores principais: o Estado, a sociedade, a família e a escola. O que a escola tem a ver com o ECA? A principal relação do ECA com a escola está ligada à questão da cidadania. A escola é um dos espaços para que se aprenda a viver em sociedade, respeitando leis e direitos. Portanto, é também um instrumento de cidadania, assim como o Estatuto. Estes atores também encabeçam o Estatuto da Juventude, bem mais recente que o ECA, mas que tem a sua força no reconhecimento do jovem como um sujeito político e de direitos. Segundo a nova legislação, são considerados jovens aquelas pessoas entre 15 e 29 anos. E ao definir este público, o Estatuto da Juventude contempla mais de 50 milhões de brasileiros, dos quais 15 milhões são de baixa renda. Na verdade, o Estatuto nada mais é do que um detalhamento das garantias já previstas pela Constituição, mostrando quais são as especificidades da juventude que precisam ser afirmadas. Assim como o ECA, o Estatuto da Juventude possibilita a articulação de ações de enfrentamento às diversas violações de direitos sofridas pelos jovens. E vai além dos processos punitivos e de responsabilização, olhando para o jovem como um sujeito de direito, com voz, autonomia e identidade próprias. É importante lembrar que o Estatuto da Juventude não substitui o ECA, mesmo se a faixa etária acaba sendo coincidente para o público de 15 a 18 anos. As duas leis são, na verdade, complementares no exercício de legitimidade e garantia de direitos para crianças, adolescentes e jovens. E é por isso que precisam ser apropriadas nas escolas, discutidas e contextualizadas, para que os direitos adquiridos sejam, de fato, estendidos a todos.